capítulo 3. Conhecido de vocês, mas nós vamos citar aqui, amém? João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode repetir comigo, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor nos amou de tal maneira que enviou seu Filho, Jesus Cristo, num propósito, em uma missão, para que todos aqueles que ouvissem a sua história e deixassem com que ela descessem até o entendimento dos vossos corações e crescem nesta palavra, fossem salvos para sempre. Deus nos ama de uma forma inexplicável, incondicional. Essa palavra incondicional, ela nos leva a entender que não há condições para o amor de Deus para conosco. Uma das provas é esse texto tão conhecido. Deus deu o seu único Filho. Eu estava ali atrás, quando vi a pastora Maria emocionada, trazendo seu filhote, seu primogênito, aqui para o altar, para mostrar ele para vocês, para mostrar para vocês o quanto ela o ama. E não é diferente para nós que somos pais, amém? Nós temos os nossos filhos e nós amamos eles incondicionalmente, porque não importa o que eles façam, mesmo que eles muitas vezes nos entristeçam, nós continuamos amando a eles. É assim ou não? Amém. Quem é pai aí, mãe? Nós continuamos amando os nossos filhos, né? Esse é um amor que Deus colocou em nós, geracional. Veio dele para nós, né? Se alguém ameaçar um dos nossos filhos, nós nos colocamos no lugar, não é assim? Nos colocamos no lugar para que eles não venham a sofrer nada. Nós nos colocamos à frente, nos colocamos no lugar, rendemos eles, nos colocamos no lugar deles, para que eles não venham a sofrer qualquer dano. E assim Deus fez para conosco através de Jesus Cristo. Ele enviou o seu único Filho. Não que um filho, quem tem muito filho, não que um filho vá substituir o outro, né? Mas para quem só tem um, eu acredito que a dor ainda é muito maior. E Deus deu o único que Ele tinha para sofrer na cruz, para sofrer todo o que Ele sofreu, para que nós tivéssemos a chance de um dia nos reconciliar novamente com o Senhor
e temos a chance de morar com Ele no céu para sempre. Amém? Glória a Deus. E passa por esse texto: todo aquele que crê em Jesus será salvo e não perecerá, não conhecerá a segunda morte. Amém? Então, nesta noite, se eu fosse dar um título para essa ministração, eu diria que o amor de Deus revela o propósito dele em nós. Vou repetir: o amor de Deus revela o propósito dele em nós. Amém? Cada um de nós viemos nessa terra com um propósito. Você crê assim ou não? Amém. Amém. Cada um de vocês que está sentado hoje aí, escutando esse pastor que vos fala, Deus sonhou com você antes dos seus pais. E Ele sonhou com você, e Ele já tinha um propósito para a sua chegada aqui nesta terra. Ele já tinha um plano para a sua vida. E isso não é determinismo, porque Deus sonha, Ele ama aqueles que são fiéis a Ele. E os fiéis a Ele seguem o propósito do qual Ele projetou para cada um de nós, porque Ele nos conduz à vitória através da seu magnífico poder. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia lá em Jeremias. Jeremias capítulo 1. Versículo 5. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Diz assim, olha. Antes, eu vou ler a partir do 4 para dar um bom entendimento. Diz assim, logo no primeiro capítulo do livro de Jeremias: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E entendeu, e estendeu a mão, e tocou a boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho a minha palavra na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, para edificares e para plantares. Amém? Amém. Essa palavra nos mostra que Deus tem um propósito em cada uma de nossas vidas. Deus aqui com Jeremias, ele diz que já conhecia Jeremias antes mesmo dele ser formado no ventre da mãe dele. E depois que ele saiu da madre e da mãe, Deus o santificou para ser um profeta. Amém? Então o propósito de Jeremias era falar às nações, e com a autoridade de Deus, tudo aquilo que Jeremias falasse era porque
Deus estava falando através dele. E tudo aquilo que fosse falado seria fato, seria verídico, aconteceria. Amém? Porque Deus estava falando através dele e o santificou e santificou a boca dele. Mas o que foi que Jeremias falou ao ouvir essa palavra do Senhor? Ah, Senhor, sou como uma criança. Eu não posso, porque eu sou como uma criança. Aí Deus falou: você não fala isso, porque se eu te conheci antes, porque se eu te separei, os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos, e os meus caminhos muito mais altos do que os vossos, e eu sei todas as coisas. Amém? Então ele está falando para Jeremias: não temas. O Senhor está falando para você nessa noite: não temas, porque Deus também tem um propósito na sua vida. Amém. Deus também te criou com um propósito. E muitas vezes você pode estar aí imaginando: mas o que seria? Ou então: eu já sei, eu preciso me aprimorar. Ou então você está dizendo: não, eu sou como uma criança, Senhor, eu ainda não entendo. Mas o Senhor está dizendo para você: eu te santifiquei, eu te separei. E o que o Senhor fala é fato. Amém? Muitas vezes você pode nessa noite não estar entendendo ainda qual seria o seu propósito, o que você acrescentaria na vida de pessoas que estão próximas a você, como você faria isso, mas o Senhor já sabe. O Senhor já sabe, e Ele espera que você se achegue mais a Ele, para que Ele te possa mostrar o caminho. Amém? Glória a Deus. Eu queria mostrar para vocês alguns homens de Deus e os propósitos de Deus na vida deles, para que nós tenhamos um perfeito entendimento daquilo que Deus faz, como Ele faz e o que Ele quer fazer, Ele faz. Amém? Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 44. Gênesis 44, amém? Essas aleluias estão me lembrando a primeira vez que eu fiz uma pregação na minha vida. No interior da Bahia. Eu cheguei lá e o pastor da congregação, que era pai de um discípulo nosso, dos quais nós estávamos discipulando, falou: pastor, eu era pregador ainda na época, acho que não era nem pastor, eu tinha sido consagrado pastor. Fazer a palavra para nós essa noite: Jesus dos crentes. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Então eu lá fazendo esboço e lendo a palavra, e procurando a palavra e não sei o que, aquela loucura. E lá vai. E quando a igreja geralmente vai o pregador de fora, aí que a igreja vai. Aí lá vai o pastor que ainda não era pastor e ainda não tinha nenhuma mínima experiência com pregações. E aconteceu que estava a igreja
lotada de aleluia. Mas encheu de aleluia que era eu o tempo todo batendo uma roupa, tirando palavras e as bichas querendo entrar na minha boca. E não sei o que, eu falei, glória a Deus, aleluia! Porque era aleluia demais. Eu falei, vou ter que fechar um pouquinho a janela. Era muita. Né? E eu estou vendo as aleluias agora e estou me lembrando desse texto. Amém? Tudo que respira, louva ao Senhor. Amém. Glória a Por Deus. isso, aleluia. Amém? Glória a Deus. Mas será que eu estou errado aqui? Eu falei Êxodo, não, é Gênesis. Gênesis 44. Ah, tá. Estou aqui em Êxodo e falei, mas não tem nem 44. Glória a Deus. Essa história aqui, ela se dá no momento em que José, do Egito, está prestes a se revelar aos seus irmãos. Vocês conhecem a história, amém? Amém. Está próximo, está aqui perto do ventilador que elas não vêm. O ventilador é mais cabeçola. Está muito próximo, Faraó. José está muito próximo de se revelar aos seus irmãos. E nós já estamos na parte em que é a segunda vez em que os irmãos de José voltam ao Egito para buscar mantimentos. Mas aconteceu um fato interessante aí nesse intermédio. Não sei se vocês se lembram, mas houve uma grande fome no Egito. José já era, o segundo nome só acima dele, só Faraó, abaixo de Faraó, José. José era o administrador geral do Egito. E ele já havia feito muitas administrações, das quais foram depositados muitos alimentos nos celeiros no Egito. Então eles tinham muito mantimento. E o resto do mundo antigo, vamos dizer assim, estava numa seca muito grande, da qual os alimentos, já não tinha mais alimento no resto do mundo. E os irmãos de José, amando do seu pai, Israel, vão até o Egito para comprar mantimento. Amados, a palavra diz aqui que o pai dos irmãos de José deu dinheiro a eles, muito dinheiro a eles, para que eles fossem até o Egito para comprar mantimentos, porque não tinha mantimentos mais, não tinha mais comida nem para plantar, não adiantava plantar porque não tinha chuva, não produzia nada, já não tinha mais nada em lugar nenhum, já eram 3 anos já, e ainda restavam ainda mais 4 anos, porque seriam 7 anos de seca, amém? E aí, eu quero dizer para você que isso também se cumprirá nessa nossa época, no tempo contemporâneo. Haverá tempo em que você terá o dinheiro e não terá o que comprar. Você precisa da providência de Deus para suportar essa época. Já estão se movimentando várias coisas no âmbito das finanças, amém? Do nosso país e até do mundo. Moedas digitais, moedas fiduciárias que são rastreáveis, outras que não, e isso tudo vai gerar uma certa controle das grandes nações. Não sei se vocês ficaram sabendo, o Drex, que seria lançado agora em 2026, mas que não vai mais funcionar. Vai sair uma lei aí do Banco Central, mas isso não quer dizer que isso não vai acontecer ainda. Ou seja, a nossa dependência tem que vir de Deus e não de recursos humanos, amém? Pense nisso, reflita nisso,
Porque Deus é maior que todas as coisas. Deus estava fazendo todas essas coisas porque Ele tinha um propósito neste projeto, vamos dizer assim. Ele tinha um propósito para José, Ele tinha um propósito para os irmãos de José, Ele tinha um propósito para o pai de José. Então Deus organizou todas as coisas para que isso acontecesse. Então, se isso não acontecesse, essa seca, talvez eles nunca iriam até o Egito para se encontrar com o irmão José. Não é verdade? Mas Deus organizou todas as coisas para que isso acontecesse. Então, os irmãos já vão, Israel coloca o dinheiro para eles, vão comprar mantimentos. E eles foram a primeira vez, compraram o mantimento. E José, reconhecendo os irmãos, não quis logo de cara falar para eles que era o irmão deles, né? Ele meio que se escondeu, meio que ficou numa situação que eles não podiam vê-lo e tal. E quando eles saíram para a casa do pai deles, ele falou assim para os servos: pega o dinheiro que eles queriam pagar o mantimento e coloca tudo lá nos mantimentos. Não é para receber nada, bota o dinheiro lá. Mas coloca também uma taça minha, da minha propriedade, num saco do rapaz mais moço. Porque eles já tinham vindo uma vez, e na segunda vez ele pediu para que viesse Benjamim, que era o irmão dele, né? O irmão de José. Porque todos eram irmãos, mas de muitas mães, amém? De muitas mulheres, filhos de Jacó, filhos de Israel, mas de muitas mulheres. Agora, o único que era irmão dele, que ele deixou que era mais novo, que eles nem conheciam, que ele nem conhecia, era Benjamim, o mais novo. Aí ele falou para colocar a taça lá no mantimento de Benjamim. Quando eles saíram, ele mandou os guardas dele: vai lá e dá uma olhada lá, ver se tem alguma coisa lá nas bolsas deles lá, não sei o que. E os guardas foram, chegaram lá: ei, para aí. Eles pararam. Aí o faraó mandou dar uma revista aqui: por que vocês fizeram isso? Por que vocês tiraram as coisas de Faraó? Ele tratou vocês tão bem, ele nem recebeu pelo mantimento que vocês compraram. Ele enviou até o dinheiro. A gente percebeu, o dinheiro está aqui, mas a gente nunca ia fazer uma coisa dessa, nunca a gente ia fazer isso. Pois é, então a gente vai revistar. Aí o irmão mais velho falou assim: pode revistar, se tiver qualquer coisa nós vamos ser escravos. Passaram o saco tudinho. Quando chegou do Benjamim, tá lá a taça de prata. Aí o guarda lá, né, falou assim: tá vendo? Tá aqui, vocês pensavam que o administrador José não adivinha as coisas, não sabe das coisas? Olha aí. Aí é onde nós vamos entrar nessa história aqui, que nós lemos aqui em Gênesis. Do 16, amém? 44, 16. Então disse Judá: que diremos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos, e eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele que cuja a mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja a mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém, vós subi em paz para o vosso pai. Olha a estratégia de José para que os irmãos voltassem novamente para a presença dele. Judá
que era irmão, um dos 12 da tribo, fica surpreendido com aquele copo, que ele está sem entender por que Benjamim tinha feito aquilo. Ele não entendia como que foi que aconteceu aquilo, mas tudo tinha sido uma estratégia de José para que eles voltassem bem. E aí ele tinha prometido que se alguma coisa, se eles tivessem achado alguma coisa, eles seriam servos do Senhor. Só que aí o chefe lá do coisa falou assim: ó, a gente vai ficar com esse menino aí, o mais novo, e vocês podem voltar para casa de vocês, está tudo certo. Como vocês erraram, ele vai ficar e vocês vão. Aí Judá fala para eles, né? Meu senhor. Aí ele chega para o faraó e diz para o faraó: meu senhor, que está aqui no 18. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o faraó. Então aí ele começa a descrever tudo o que tinha acontecido antes deles irem para lá. Porque quando eles foram a primeira vez, o José falou assim: ó, vocês têm um irmão? A gente tem um irmão mais novo. Vocês têm pai? Sim, a gente tem pai. Pois é, quando vocês voltarem de novo, só pode vir, vocês só vão conseguir as coisas aqui se vocês trouxerem o mais novo. Quando eles falaram isso para Jacó, para Israel, eles falaram, aí Israel falou assim: de jeito nenhum, eu só amei uma mulher. Praticamente Israel está falando assim: eu só amei uma mulher, e eu trabalhei 14 anos por ela. Eu trabalhei 7 anos e o pai dela me enganou e me deu Lia. Depois de Lia, eu trabalhei mais 7 anos para ficar com Raquel. E depois eu tive outras servas. E eu tive muitos filhos com Lia. E eu tive muitos filhos com as minhas servas. Mas com Raquel, eu não tinha tido nenhum. E no final da minha vida, Raquel me deu José. E depois de José, Raquel me deu Benjamim. E José, a história que ele sabia é que ele tinha sido despedaçado por um lobo, por um bicho, porque os irmãos pegaram ele e jogaram numa cova, depois se arrependeram e venderam ele para uma caravana que estava indo para o Egito. Vocês conhecem a história, amém? Amém. Glória a Deus. Então, na mente de Israel, ele só tinha agora um filho. Ele falou: e se eu mandar meu filho e acontecer alguma coisa com ele, vocês podem ter certeza que as minhas servas vão chorar na minha sepultura, porque eu vou morrer. Eu não vou suportar ficar sem o meu único filho da mulher que eu amei, Raquel. Mas depois de muita insistência dos filhos, e o mais velho falou: pai, eu dou a minha palavra, se acontecer alguma coisa, eu fico em lugar de Benjamim e ele vem para cá. Só que olha o que aconteceu. José já, armando ali para poder que Benjamim ficasse, que era o irmão dele, o irmão mesmo de sangue, pai e mãe. Não deu certo. Então, Judá, ele conta toda essa história para Faraó, para José. Ele conta essa história tipo: Senhor, é impossível deixar ele aqui. Eu fico no lugar, qualquer um dos meus irmãos fica aqui no lugar, mas deixa Benjamim voltar para a casa do meu pai, senão ele vai morrer. José, eu quero contar uma história que está inserida dentro desse processo. Judá não era o primogênito. Quem era o primogênito era Rubens. Só
que Rubens perdeu a primogenitura dele por ter pecado contra o pai, por ter ficado com uma das concubinas do pai. Isso gerou um grande pecado e acabou ele perdendo a primogenitura dele. Amém? Então ele não era primogênito. Quem era primogênito agora, que tinha recebido a bênção, era Judá. E da onde vem, de que tribo vem o nosso Senhor Jesus Cristo? Judá. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus programa todas as coisas. As profecias sobre Jesus vindo de Judá. Era necessário que Judá fosse o primogênito e intercedesse pelo irmão diante de José. Porque ele era o primogênito. Existe uma responsabilidade. Eu não sei quantos primogênitos temos aqui hoje, sabe? 1, 2, 3. Existe uma responsabilidade muito grande para nós que somos primogênitos. Deus confere uma autoridade para os nossos filhos. Confere também uma autoridade muito grande e uma responsabilidade para você que é sacerdote do seu lar. É necessário que o sacerdote seja responsável pela sua família, para que ele possa interceder junto a toda a autoridade para tudo aquilo que Deus quer realizar naquela família. Amém? Então existe uma responsabilidade muito forte. Então Rubem era primogênito, havia perdido. Então Judá, da onde veio nosso Jesus Cristo, ele era o primogênito que estava ali intercedendo por Benjamim. Amém? Então nisso a gente vê no 45 José fazendo toda essa estratégia e chama eles para próximo deles. Tá bom, então vem vocês para cá. E aí ele tira todas as pessoas que eram do reino e deixa apenas ele e os irmãos. E a palavra de Deus diz que ele confessou, disse para eles que ele era o irmão deles. E o choro de José foi ouvido até na casa de Faraó. Amém? Por causa daquela dor que ele estava colocando para fora ali, com relação a essa situação que ele viveu. Mas aonde eu quero chegar para vocês hoje, nessa noite, com a vida de José, é que lá no 5, no 45:5, diz assim: agora, pois, não me entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. O propósito de Deus na vida de José era para que ele pudesse conservar a vida de muitos. E se José não tivesse vivido o propósito que Deus tinha na vida dele, talvez isso tudo aqui não aconteceria. Mas por causa de José viver o propósito, tudo isso pode ser vivido, amém? Inclusive a tribo de Judá, da qual Jesus viria estar vivo, por ter passado pela cima, amém? Então o propósito de José era isso. No 7 diz assim: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então não foi
pela vontade dos irmãos terem feito aquilo, mas foi o próprio Deus que levou José para aquele lugar, porque Deus tinha na vida para que a vida fosse preservada. Amém? Amém. Você pode não entender qual é o propósito que Deus tem para a sua vida hoje, mas muitas vidas podem ser salvas através da sua vida. Amém. Se você entender o propósito. Temos que viver uma vida com propósito. Temos que buscar e entender que propósito é esse. Eu quero contar uma história para vocês antes de continuar. Essa semana, eu não sei se foi na segunda-feira, eu estava com a pastora Maria, voltando para casa, meu telefone deu um avisozinho de alerta de agenda, eu tinha colocado na agenda, e havia uma consulta marcada no Hospital de Sobradinho para mim, naquele horário que eu estava voltando para casa. Eu estava sem meus exames no carro. Corri para casa, falei com a pastora Maria: não, vamos buscar os exames. Peguei os exames, fui em casa, peguei os exames, a pastora Maria ficou, ela tinha os exames para ver, e voltei para o hospital. Que era uma consulta já final, né? Eu não podia perder, porque você sabe, perdeu, aí para encaixar outro, meu Deus. Serviço foi lá. Falei, não quero perder. E era 1h, né? E aí eu fui voado, voltei voado, e cheguei lá, era 1h30, 1h40 quase. Já atrasado, pensando, estou atrasado, né? Vai dar ruim. E agora eles marcam e chamam na hora, né? Eles chamam direitinho. Bem, só que eu cheguei e o médico não chegou. E o hospital estava lotado de gente, inclusive a minha irmã Geralda, matriarca dessa família linda chamada família Damas. Vou ver se eu toquei com ela, sentei no banco lá fora e fiquei esperando. Gente, muita gente no hospital. O médico veio chegar 15h30. Então, se eu já estava lá 1h40, 1h30, já esperei quase 2 horas aí, né, aguardando aí, sem nenhum médico chegar. E eu, como não era prioritário, eu fiquei para onde? O último da fila. E o médico começou a chamar pessoas, e ele assim, tem hora que ele demora, tem hora que ele fica mais rápido. Fomos lá e esperando, e foi esvaziando e chamando todo mundo, e os outros médicos chamaram todo mundo, o hospital esvaziou. Ficou eu lá em um grupozinho que era deste médico, né? E eu fiquei conversando com 2 senhores lá. E interessante que esse senhor, um dos senhores lá, já tinha morado nos Estados Unidos, né? Tinha filhos, mas já estava separado, já tinha tido vários relacionamentos conjugais e tal, e contar a história dele lá, e a gente conversando, aí ele entrou no assunto de que o pastor é ladrão, pastor não presta, que a igreja não sei o quê, eu estou escutando tudo aqui. E estou lá, e estamos conversando, né? E eu falei que já tinha visitado a América, tinha gostado muito, e não, porque aqui também não presta, que bom é lá nos Estados Unidos, e tal, e lá e vai, e eu falei, meu Deus, aonde que eu vou entrar para falar de Deus para esse senhor? Com essa situação de todinha, né? Porque eu não guardei da oportunidade, né? Tem um varão, tem que. Aí foi esvaziando, ficou eu e ele. Aí eu falei, agora. Aí começamos a conversar e tal, aí ele começou a falar dos relacionamentos conjugais que ele teve um problema lá com a senhora, que ele achou que essa senhora estava fazendo alguns trabalhos lá de puxar ele com ele, não sei o quê. Então, eu falei, queridos, deixa eu falar uma coisa. Aí eu citei esse texto aí de Jeremias, né? Esse texto de Jeremias que diz que antes de tu nascesse, eu já te conhecia. Aí eu citei esse texto para ele ficou assim, legal. Eu falei, querido, Deus tem propósito para todas as pessoas. Se Deus te deu livramento dessa relação que você tinha
com essa senhora é porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele é meu. Ele ficou assim, impactado, e aí eu entrei de sono. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. E comecei a pregar para ele, mas não falei que era pastor. Ele falou, é isso mesmo, querido, tem propósito, eu não sei qual é. Eu tive um livramento lá nos Estados Unidos, eu mexi com eletricidade, eu mexi no cabo lá da eletricidade, o choque foi tão grande que eu caí em 3 metros de distância e não morri. Eu falei, tá vendo? Alguma coisa Deus tem para você. Procure saber o que Ele tem para você. E o que Ele tem para a sua vida. Para cada um de nós, para cada um que está aqui essa noite, Deus tem um propósito. São mais altos e melhores do que nós imaginamos. Pode acreditar nisso. E já quando terminou esse meu assunto, nós estávamos eu e ele foi atendido e logo em seguida ele saiu. Valério, é você agora. Eu fui o último a ser atendido, já era 18 horas. Saí de lá, não tinha mais ninguém no hospital, tudo vazio, só eu e o médico. Até aquelas janelinhas já tinha fechado. Amém? Então, amados, Deus tem propósito na vida de José, na vida de Judá, na vida dos irmãos dele, na vida de todas as tribos, para que nós hoje pudéssemos receber a palavra da salvação que veio através de Jesus Cristo. Daniel teve livramento na cova dos leões. Daniel teve livramento dentro da fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. E quando o rei olhou, mas nós colocamos 3 lá dentro, tem 4 andando lá dentro, circulando dentro do fogo. Como assim? Deus deu livramento para Daniel lá dentro da fornalha. Deus deu livramento dentro da cova dos leões para Daniel. Mas sabe por quê? Porque lá no capítulo 10 do livro de Daniel, o anjo Gabriel chega para Daniel e diz: você é muito amado de Deus. E o que eu vou te falar agora, escuta, porque você vai dizer para todas as nações. E o que eu vou te dizer não é para agora, mas para muitos tempos depois. Nós sabemos que o livro de Daniel é um livro escatológico, onde ele tem uma ligação com o livro de Apocalipse, aonde estão todas as palavras de tudo o que vai acontecer, que ainda não aconteceu, mas que nós estamos esperando. Então, o propósito na vida de Daniel, para Deus, era ele ser protagonista de tudo aquilo que precisávamos saber com relação à vinda do nosso rei. Amém? Como será? O que vai acontecer é para comprovar que aquilo que em Daniel, há muito mais de 1000 anos, com relação a um ao outro, estava ligado aqui na Bíblia. Para a gente ter a certeza de que tudo isso que foi profetizado, foi dito por Daniel, que foi escutado, isso Daniel escutou, tem veracidade no livro de Apocalipse. É uma reprise para a gente entender que isso é verdade. Amém? Deus também teve propósito na vida de Moisés. E Moisés teve sim um propósito muito grande de livrar aquele povo da escravidão indo para o deserto. Mas um dos propósitos mais lindos foi ver um homem ter a capacidade de ser chamado amigo de Deus. Isso faz com que nós tenhamos uma esperança, de nós termos um entendimento de que Deus pode ser nosso amigo íntimo, pode ser nosso amigo
primeiro. Pode ser aquele que nós vamos buscar no momento da nossa angústia, e não a qualquer um nesta terra, mas aquele que nos criou e tem propósito para nossas vidas. Amém? Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua vida, irmão. Não pense que Ele te esqueceu. Não pense que Ele não está vendo o que você está vivendo. Não pense que Ele não sabe tudo aquilo que você tem pedido. Ele te conhece no profundo. Ele te conhece, Ele esquadrinha os corações. Vai no profundo do seu coração. Só que existe todo um processo, toda uma engrenagem para aquilo que você foi criado entre em ação. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Para a gente concluir, veio um homem nesta terra. O nome dele era Jesus. Mas ele também tinha um propósito. Ele também tinha um propósito. E ele cumpriu com fidelidade tudo aquilo que Deus propôs para ele. E ele foi até a morte, e morte de cruz, para que nós tivéssemos a Vida eterna. vida eterna, amém? Amém. Então Jesus cumpriu o propósito dele na terra, cumpriu a missão dele na terra, amém? Então lá em João 10, na parte B do versículo, diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham com Abundância. Jesus veio com um propósito, para que todos nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Jesus está dizendo isso daqui. Ele está dizendo: ei, eu tenho um presente para você. Se você crê em mim, se você crê naquilo pelo qual Deus me enviou, que o Pai me enviou, eu tenho a chave da salvação. Eu tenho a vida eterna para você. Mas além disso, também eu tenho vida para você nessa terra, e vida com abundância. Então, a palavra diz que nós somos mais do que vencedores, amém? Porque todos nós aqui já estamos em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Não passaremos pela segunda morte, amém? Glória a Deus. Mas ainda nessa terra, Deus tem vida e vida e abundância para cada um de vocês. Tem vida e abundância para cada um de nós. Mas é necessário nós entendermos qual é o nosso propósito, amém? Porque Ele nos amou primeiro, e depois de nos amar tanto, nos trouxe até esta terra, mas nos trouxe com um propósito, amém? Então o amor de Deus, Ele revela para nós qual é o propósito que Ele tem para as nossas vidas, amém? Amém. Ame a Deus, e Ele se revelará a vós. Aleluia. Amém? Glória a Fique de Deus. pé.